como você investir a partir de R$100 e ter lucros rápidos. Vou compartilhar aqui com você um guia com passo a passo, onde você vai conseguir aplicar ferramentas e estratégias para que você consiga, a partir de R$100, ter resultados gratificantes. Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Wellington Martins, e se você não é inscrito aqui, se inscreva no canal, deixa aquele like e ativa o sininho, que assim você recebe sempre novos conteúdos, beleza? Então, bora lá pro vídeo pra gente poder entender como que funciona, como você já começar ainda hoje. E antes da gente ir pro passo a passo, que você vai colocar os seus 100, depois você vai ver a parada acontecer, eu quero te mostrar primeiro sobre um aluno, né? Essa aqui é uma conta dentro do mercado financeiro de renda variável, o mercado Forex, que é um mercado estrangeiro, um mercado que envolve a compra e a venda de uma moeda. E nessa conta aqui, ele simplesmente aplicou essa ferramenta que a gente tem aqui chamada Bootmove, que é alta frequência. Ele colocou um valor um pouco maior, mas eu vou te mostrar aqui como você pode começar também com valores menores, assim como tem outras pessoas. E o primeiro ponto é a gente ver aqui quando que ele iniciou essa conta, né? Vamos puxar aqui para você entender que tem que ser na prática, né? Não adianta falar uma coisa que nunca ninguém foi lá e fez. E olha só, ele simplesmente colocou aqui 95.346 dólares. A gente tá falando de dólares. Mas você vai entender que na prática não foi esse valor, né, que ele colocou, e eu vou estar te explicando. Por isso que é importante você assistir o vídeo até o final. Basicamente, 100 vezes mais foi o dinheiro da corretora, né? Ou seja, ele colocou 100 vezes menos esse valor e a corretora alavancou aqui para ele, trouxe esse saldo para ele de 100 vezes mais sobre o valor que ele colocou. Ele começou, eu esqueci de colocar, né, a data, mas ele começou aqui no dia... no dia 23 do mês passado, no momento que eu tô gravando esse vídeo, no dia 23/9 de 2005. Então hoje, basicamente, a gente tá falando de ter um mês de operação, quase, né? Faltam 2 dias. Só que se a gente para analisar, ainda assim, o mercado ele não funciona 24 horas, 7 dias por semana. Ele funciona de segunda praticamente a sexta e depois ele abre aqui, no caso no Brasil, no domingo, tá? À noite. Mas olha só, em um mês, a gente tá falando dele ter um resultado aqui praticamente de quase 100%. Tá? Quase 100% beirando já na conta dele. Acredito que de hoje para amanhã ele já consegue ter esses resultados. E você vai entender como você também consegue ter resultados, mesmo começando a partir de R$100, que é coisas que as pessoas às vezes tentam iniciar no mercado de renda fixa e dificilmente ele vai conseguir ter aquela rentabilidade, mesmo que seja daqui a 10, 20 anos. Vai ser muito mais difícil porque você vai ter pouco recurso, tá? Então olha só, entendendo esse conceito, a gente tá vendo aqui agora que ele tá com 95.346 dólares. Só que esse valor não foi o valor real. Dentro da corretora, a gente tem um tipo de conta chamado conta Cent, tá? Quem já segue a gente aqui sabe. Conta Cent. Essa conta Cent, ela é para investidores, pessoas que querem investir no mercado de renda variável, que tem pouco recurso. E o que essa conta tem diferente? Todo o seu valor, né, o seu saldo, vou botar aqui, ó, seu saldo vezes 100. Ou seja, foi exatamente essa regra que ele seguiu. Ele pegou simplesmente o valor que ele tinha, ao invés dele colocar numa conta padrão, que a gente sabe que numa conta padrão, que geralmente é uma conta standard, que a corretora disponibiliza, você teria aquele valor por inteiro. Então, qual é a diferença aqui? Ele colocou apenas 950 dólares, aproximadamente aqui, e ele teve aqui 95 mil dólares, ok? Então, ele teve 95 mil dólares para ele operar. Ou seja, ao invés dele pegar esse valor aqui e colocar direto numa conta standard, ele colocou na conta Cent. Ele teve muito mais margem, porque agora, ao invés dele operar com 950 dólares, ele está operando com 95 mil dólares. Só que qual é a diferença? Nessa conta aqui, conta Cent, ela te traz muito mais segurança, porque ela te dá muito mais margem. E você vai entender como você começar com pouquíssimo capital através desse método que você acabou de ver, que ele, em um mês praticamente, ele está com 100% de lucro. É algo que você não conseguiria tão cedo em qualquer outro tipo de renda. É lógico que o mercado de renda variável ele envolve mais risco, porém, conforme você está vendo, ele envolve muito mais ganho, né? Ele te traz muito mais resultado. Então, olha só, basicamente, a gente entendendo esse modelo, a gente vai fazer agora o seguinte: qual é a diferença? Porque quando eu lucro, tá? O meu lucro, ele é dividido por 100. Então, imagina que se você tiver aqui 100 dólares, tá? Vou botar aqui 100 dólares de lucro, você vai ser igual a $1. Essa é a diferença da conta Cent. Mas por quê? Porque se ela multiplica, tá? Todo o seu saldo que você tem lá, ela multiplica ele por 100. Então, se você coloca aqui, vamos supor aqui, se você coloca, vou dar um exemplo agora, que se você colocar aqui, ó, nessa regra, 20 dólares, que dá aproximadamente, aí vamos botar aí, 18, deve dar 18 dólares, 20 dólares, mas vamos botar aqui 20 dólares. Vamos basear aqui 20 dólares dá R$100. Então, se você coloca 20 dólares nessa conta aqui, Cent, você simplesmente vai ter 2 mil. A corretora vai multiplicar vezes 100 esse valor, então você vai ter 2 mil dólares para operar. Ou seja, ao invés de você operar agora com 20 dólares, você vai ter 2 mil dólares para operar. Então, na prática, você, dentro do mercado, você vai ter esses 2 mil dólares. Só que quando você lucra também, você tem que lembrar que esse lucro, né, para simplificar, a cada 100 dólares, você vai ser igual a $1. Então, na prática, você sabe que eu tenho 2 mil dólares de fato para operar, só que quando eu lucro, ela vai simplesmente dividir esse valor para que eu tenha o meu resultado final, que é $1. Então, ou seja, a cada 100 dólares. Então, se você lucrar ali, tem pessoas que falam que é difícil a conta, mas se você tiver 500 dólares, você vai estar lucrando $5. Não é difícil entender essa conta. Agora, pensando nisso, esse modelo ele é muito bom para a pessoa que está com pouco recurso. E se você tiver, por exemplo, entre 3 mil, 2 mil, 4 mil dólares, se você usar a conta Cent, ela vai te dar muito mais margem. Que a pegada do mercado é você não ir com tanta ganância, é você entender como que funciona o jogo. Se você souber jogar o jogo, você vai sair na frente de muitas pessoas que não sabem jogar. Porque se você quiser só ganhar, ver resultado
resultados exponenciais de forma muito rápida, utilizando os métodos errados, você vai perder grana e aí você fica sempre sem dinheiro na conta, sempre colocando novos valores na corretora, tentando novas estratégias, porque de fato você não está sabendo lidar com essa parte de gestão. Então, entendendo aqui, se você hoje tem R$100, que vai dar basicamente $20, você pode iniciar com esse modelo de negócio. É um modelo que ele vai te trazer muita lucratividade rápida, o seu risco ele vai existir, mas vai ser bem menos, porque você vai ter muito mais margem, e é muito melhor do que você colocar no mercado de renda fixa, onde, pô, você mesmo faz aporte, você demoraria muito, e eu vou te mostrar aqui qual é a diferença comparando na prática aqui. E olha só, a gente olhando aqui, ó, eu separei esse gráfico. O que é isso? É um backtest, né? Ou seja, peguei aqui o histórico de um mês atrás, coloquei para rodar essa ferramenta, para ela me trazer uma probabilidade de, se eu iniciar com X capital, quanto que eu teria. E aqui no gráfico ele mostra, né? Então, se a gente iniciou, e aí teve a oscilação do mercado, né? O mercado desceu, que aí você vai ficando exposto, que é justamente aquele rebaixamento que a gente vê aqui, que é o 18% que a gente ficou sobre os $2.000 que eu iniciei, que seria você iniciar com basicamente $100 na conta Cent. Então você teria aqui um rebaixamento de 18% em cima desses $2.000. Lógico que na prática, na lógica mesmo, você tem $20 investido. Mas você entende que eu tenho agora muito mais margem para operar, e aí você vê um lucro aqui de $450. Quando você vê um lucro de $450, você fala assim, ah, Wellington, mas aí é muito pouco, né? Muito pouco. Tão cedo eu não vou conseguir viver desse mercado, tão cedo eu não vou conseguir fazer minha viagem, comprar meu carro, enfim. Mas a gente está falando de investimentos ao longo prazo. Então, se você pensar ao longo prazo e for para uma renda fixa, né, muito menos você conseguiria comprar esse carro e fazer essa viagem, porque com esse valor você não consegue também fazer muita coisa, nem fazer mágica, nem milagre. Então, quando a gente olha esse valor aqui, a gente volta aqui para a nossa teoria, né? E a gente vê que, pô, se eu investir $20, tá? Se eu investir aqui $20, botar aqui, ó, investimento. Então você foi lá e colocou os seus $20. E aí ele teve um retorno, tá? $4. Vou botar aqui, né? $4 com 50 cents. Ou seja, você lucrou, você botou $20 e ele está te retornando aqui $4 com 50 cents que a gente está vendo aqui. Para e analisa. Por que isso? Porque foi $450, lembra que a gente explicou aqui? Ele simplesmente dividiu esse valor que você lucrou por 100. Então, no final, você teve esse lucro que é de $4,50. Se você parar para analisar, a gente está falando de basicamente ali uns 25%, tá? Quase ali seus 25%. 25% que você está ganhando no mês com o mercado de alto risco e, ao mesmo tempo, você está diminuindo o seu risco dentro do mercado de alto risco. Você consegue entender que é muito melhor eu pegar e alavancar, né, crescer essa conta mais rápida do que crescer uma conta numa renda fixa, que eu teria basicamente meus 12% ao ano. Então imagina você aí, mesmo que você faça aporte R$100 todos os meses, e você teria lá durante, 12 meses, R$100 vai dar 1.200 de aporte. Então se você parar para pensar, vamos botar aí depois que você ainda assim teve o resultado, né, você tem que pagar o imposto, tal, e sobrou lá para você. Vamos botar aí que sobe para você aí 10%. Sou modesto aqui, sou modesto. Vamos botar que você ganhe 10% em cima desses 1.200 aqui. Quanto você vai ter? Quanto você acha que você vai ter o ano? De dólar, R$120, né? A gente tá falando de reais. E olha só que parada louca, né? Você vai levar um ano com R$1.200. Isso, tô dando exemplo de você fazendo aporte, né? Se você não fizer, esquece isso aqui. E é lógico que nem vai dar isso, porque cada mês, né, você vai depender do próximo mês para aquilo ali crescendo. No caso, você teria basicamente esses 1.200, esses 120 se você deixasse um ano completo, tá? Mas eu tô criando aqui um cenário bem favorável e você teria lá os seus 10% aí ao ano, R$120. E eu te pergunto, pô, bota aí mais 10 anos, mais 20 anos, quando é que você conseguiria viver disso, né? E quando você olhar para o mercado de investimento de risco, né, vou botar até aqui, que é um mercado de risco, por isso que te traz mais resultado. Você está falando também de você ter, basicamente, um resultado que eu levaria 2 anos para ter, né? Em um mês você teria um resultado que o cara leva 2 anos para ter. Isso fazendo aporte. Isso aqui você com valor inicial. E a ferramenta, ela tem alguns parâmetros aqui bem interessantes que ela faz para você os juros compostos. E por isso que se a gente olhar aqui, ó, ela foi começando, e ela vai aumentando automaticamente esse resultado. E no final, ela trouxe esse resultado para mim. Agora, se eu pegar mais um mês e colocar agora, ao invés de ser os 2.000 que a gente iniciou, agora eu tenho 2.450, que seria um total de quase $25, dividindo, né, 100 vezes, daria basicamente esse saldo total. Então, ou seja, você começou com $20, no final de um mês você teria $25, basicamente. Talvez no próximo mês você teria 30 e poucos dólares. Talvez no outro mês teria 40 e poucos dólares. E assim por diante. Porque é um mercado de renda variável, então não é um valor fixo também, igual você tem na renda fixa ali, que eles já te prometem que você vai, né, ter aquele resultado final, porque o nome já diz renda fixa. Só que, pô,
a gente está falando de uma lucratividade um pouco, né, operações um pouco mais arriscadas no mercado e tal, mas um valor também de investimento ridículo. Muito mais fácil você arriscar no mercado, onde pode te favorecer muito mais resultados, mais rápido, do que você talvez esperar 30 anos, que dificilmente você vai conseguir viver daquilo, para poder depois ter, sei lá, 20 mil reais, 30 mil reais, talvez, porque você tem que ter esse compromisso de fazer aporte. Esse investimento de renda fixa, você tem que fazer vários aportes. Então, olha só, dentro dessa lógica que eu acabei de te mostrar, a gente está falando de eu investir $20. Você pode também, aqui dentro, fazer aporte na corretora, todo mês botar mais $20, que seria, se a gente colocar aqui, se a gente fizer uma pesquisa basicona, que é dólar hoje, então aqui, ó, a gente coloca aqui, ó, basicamente, se a gente for investir R$100, ó, dá $18, não dá nem 20. Então, por exemplo, se você hoje tem R$100, você tem aí um poder de investir no mercado que pode proporcionar muito mais resultados. Não dá para viver disso ainda assim você ganhando $5. Mas perceba, se agora eu melhorar os meus resultados, né, se eu aumentar o meu ganho, que aqui nas configurações a gente pode melhorar isso. Então, imagina que aqui eu comecei com um lote de 0,01, então com $20, então eu coloco 0,02, que seria o investimento que eu vou estar fazendo dentro das operações que eu vou estar fazendo, e eu simplesmente coloco aqui agora que eu fiz vamos supor que eu estou com um novo aporte, né? Então, ou seja, os seus $20 que você iniciou, mais os 4,50, mais uns $20 que você colocaria no próximo mês. Então, vamos botar aqui que você teria um total, vezes esses 40, vamos botar esses $44 no total, então daria aqui 4.450, tá? Esse é o valor que você teria aqui para o próximo mês, né? Com o seu lucro mais o seu aporte. Então, a gente coloca para rodar aqui, e aumentei ali. No caso, o robô ele faz isso também. A gente tem a porcentagem, saldo em conta que ele vai fazendo isso de forma automática. Então, vamos botar para rodar aqui nesse mesmo conceito para a gente poder ver cada vez que eu vou aumentando também dentro dessa lógica que eu te falei da conta Cent para pouco capital, como você consegue. Ó, só para atualizar aqui, galera, a gente está terminando o Stash. E aí você vê, às vezes, essa linha verde, né, se destacando dessa linha azul. Essa linha azul significa o saldo que você tem e essa linha verde significa o capital líquido, que mostra o quanto você está ficando exposto naquela operação. Quando a gente está, geralmente, você compra ouro, né, com o intuito de quê? De ele valorizar. E quando ele desvaloriza, basicamente isso aqui. Então, só que aqui a gente está num par versus o outro, né? Então, ou seja, o ouro versus o dólar. Então, quando você vê subindo, quer dizer que o ouro está valorizando em frente ao dólar. Quando você vê descendo, quer dizer que o ouro, né, ele está desvalorizando na frente do dólar. Então, basicamente, é só para você ter essa ideia. Então, aqui, ó, a gente iniciou e teve esse momento novamente de queda, que foi onde o mercado vai contra, né? Meio que está desvalorizando ali naquele momento. A gente está comprando, né? Trabalhando aqui só com a estratégia só de compra, porque ao longo prazo, se a gente for olhar esses índices, esses commodities, eles só sobem, né? Então é uma estratégia muito bacana para você que quer investir pouco, mas a longo prazo, e poder depois usufruir dessa grana para alguma coisa, né? Então, assim, é uma puta de uma estratégia que vai te ajudar aí a começar com pouco e fazendo aporte e conseguir alavancar muito mais rápido do que você fosse pôr uma renda fixa. Bem, ó, terminamos o teste, e aí aqui, ó, você vê que a gente começou com aquele saldo, né, que a gente falou, de 4.450, que seria referente na conta Cent, e daria $44. E você vê aqui que a gente teve um lucro de $902, que é o dobro do valor, basicamente. Olha que parada interessante, é o dobro do valor que a gente começou com os $20 lá. Então, ou seja, repara que o meu rebaixamento ficou praticamente quase a mesma coisa, diminuiu até um pouco, porque eu fiquei com mais margem, né? Então, a gente também consegue ver que ganhos consecutivos que ele está tendo é 5, e a perda consecutiva é apenas 1. E aqui ele mostra também as entradas pelos horários, né? Ásia, Europa e USA, né? Que é os Estados Unidos. Entradas por semana, lucros e perdas por hora. Então, você vai vendo aqui, ó, que a quantidade de, né, a barra azul é o lucro, né? A quantidade de lucro é muito superior às perdas que vai ter, né, essas perdas. Mas o que é interessante é você parar para analisar que se agora você olhar isso aqui que eu vou estar te mostrando, que é sobre a renda fixa, né, imagina que você agora começa com o mesmo valor, 100, e aí você faça aporte de 100 todo mês, aporte mensais, e vamos botar que seja um período de 12 meses, ok? E aí aqui já tem a questão da porcentagem da Selic, CDI, IPCA, enfim, né? Coisas que vai ter essa linha de trajetória se você for investir no mercado de renda fixa. E aqui juros, tá? Juro nominal no Tesouro pré-fixado, 14%. Juro real do Tesouro IPCA, 6,50%. Enfim, vamos só colocar aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Vamos ter uma ideia de quanto você lucraria. Olha só, eu falei que você lucraria naquele exemplo R$120 no total. E olha aqui, ó, a gente está te dando aqui, ó, LCI e LCA, você teria um rendimento de R$80, tá? Ao ano, esse rendimento. O CDB, 78, Tesouro Selic, 75, Fundo DI, 73 e assim por diante. Ou seja, o melhor aqui que está mais rentável ao ano está o LCI e LCA. Enfim, total, né, período que você teria aqui, a soma dos valores investidos, R$1.300 que você teria esse rendimento. Agora, qual que seria melhor, né? Você tomar um risco, na prática, você ir para o risco e poder aumentar, melhorar os seus ganhos, ou você falar que não quer risco e ter aqueles resultados. Se você prefere
ter não ter risco, né, basicamente, e ter aquele resultado, a renda fixa é o melhor caminho para você. Agora, se você quer um modelo de negócio onde você pode investir pouco e às vezes nem precisar fazer aporte, mas se você quiser fazer melhor ainda, que você vai criando mais gordura, como a gente acabou de ver, você tem aqui o sistema de mercado de renda variável. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui o link abaixo para você ter essa ferramenta, que é o Bitmojo, que é a alta frequência. Através dessa ferramenta você tem lá o passo a passo para criar conta na corretora, ativar o robô, entrar nessa linha de raciocínio através dessa corretora lá, você seguindo tudo que eu vou estar te ensinando, você vai poder também criar essa conta Ascend, que é onde vai te dar mais gordura, para você poder ter menos risco possível, conforme a gente acabou de ver sobre esse aluno, né? Ele começou com $950 aproximadamente, e ele está com 100%. Eu trouxe ali para você uma ideia de uma porcentagem bem menor comparada dele, de ganho, mas é lógico que se você conseguir ganhar mais, vai ser melhor ainda, mas eu não gosto de trazer muita expectativa, porque é um mercado de renda variável, não existe nada fixo igual você tá ali na renda fixa, mas o que eu quero trazer é a ideia que, se você ir para um modelo onde existem pessoas aplicando, seguindo um caminho que já funciona, é bem provável que você consiga também. É lógico que existe um pouco mais de dedicação, quanto mais você se esforça, quanto mais você se dedica para entender os parâmetros, os conceitos de qual índice operar, qual ativo operar, você sai na frente das outras pessoas que também não estão se dedicando, porque a gente está falando de uma rentabilidade que você não consegue de lugar algum. Então, em troca disso, eu peço aí para você estar deixando o like, e se você não é inscrito, né, se inscreva aí, ative esse sininho, deixa no comentário aí o que você achou desse vídeo, se te ajudou, o link vai estar na descrição, vai estar aqui no comentário, para que você consiga ir lá e fazer parte dessa estrutura aí muito massa, muito insana, uma ferramenta com valor ridículo para que você consiga aí startar sua operação